título dessa mensagem que Deus tinha me dado, né, já no começo da semana. O homem determinado, ele alcança vitória. Quando se fala homem na Bíblia, tanto se refere a uma mulher como a uma nação, amém? Então, às vezes não se refere a mulher determinada. Mas como nós estamos num culto de mulheres, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as mulheres determinadas. Amém? Para mim no instante, Regina, fazendo favor. Amém? Já acharam Lucas? Amém. Glória a Deus. Lucas 19, de versículo 1, dos versículos 1 a 9. Amém? Glória a Deus. Você pode ir glorificando o nome santo do Senhor? Nós temos que dar graças, irmãos. Pode abrir. Nós somos poucos aqui, mas o Senhor, antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava. Que o Senhor está presente neste lugar em todo o tempo. E Ele está presente em nossas vidas, amém? Então, o Espírito Santo de Deus, obrigada, amada. O Espírito Santo de Deus já está trabalhando nas nossas vidas, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou estar lendo, amém? Glória a Deus por isso. Eu gosto muito dessa passagem de Zaqueu. Eu acho muito linda, porque a vida dele é um exemplo daquele homem, né, que extorquia as pessoas, roubava, ganhava vantagens, mas ele reconheceu que ele precisava de Jesus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, ele subiu num sicômoro, que é uma árvore, né? A fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Zaqueu escutou que Jesus ia passar por aquele lugar. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhando para cima, lindo, né? Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu era um pecador. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, aí veio o arrependimento na vida dele, né? Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus querido, Pai amado, no nome de Jesus, Senhor. Neste momento, Pai querido, eu quero colocar a minha vida diante de Ti, Pai. Graças te dou, Senhor, porque Tu me permitiste subir aqui para ministrar a Tua santa palavra. Deus, eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor da glória, se não for o Teu Santo Espírito a me dirigir, a falar aquilo que Tu queres, não o que eu quero. Anula toda a minha carne, toda a minha vaidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Me esconde até atrás da cruz, Senhor, para que somente a voz do Teu Santo Espírito venha falar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco totalmente a minha vida e a vida do Teu povo que adentrou pelas portas da Tua casa nesta noite. Deus querido, somos pouco, mas para Ti não importa a quantidade. O que importa para Ti é a qualidade de vidas que adentraram pelas portas da Tua casa nesta noite, para cultuar um Deus vivo, a um Deus soberano sobre toda a terra, a um Deus que criou céu, terra e mares, e criou as nossas próprias vidas, Senhor da glória. É por isso que nós estamos aqui, porque um dia, Senhor, Tu permitiu o Teu Filho amado ir à cruz pelas nossas vidas, e ali Jesus levou os nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me concede na palavra, eu já repreendo todo espírito contrário, toda oração contrária, e declaro que quem reina neste lugar é o nosso Deus,
através da presença de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, bata-te retirada tudo aquilo que não provém do Senhor. E eu declaro que esta igreja, esta congregação, está debaixo do senhorio do Senhor, em nome de Jesus, porque quem governa nossas vidas é o nosso Deus. Toma a direção, Senhor, da palavra e fala somente aquilo que tu queres. Unge os meus lábios, dê-me palavra de revelação. Coloca sobre mim o espírito de revelação da tua palavra. Coloca nos meus lábios palavra rema, para falar ao teu povo aquilo que tu queres falar. Se for necessário, falar algo para o teu povo nesta noite, que está condizente ao teu coração e ao teu espírito, usa-me como tu quiseres, porque eu aqui não sou nada. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, para dar honras e glórias a ti, em nome de Jesus. Amém e amém. E a igreja do Senhor, dê um glória a Deus, uma salva de palmas, porque o Senhor está presente neste lugar. O Senhor está presente neste lugar. Aleluia. Nós precisamos ser homens. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, que tenhamos a nossa voz sensível para ouvir a voz de Deus. Amém? Então, muitas vezes, eu falei a semana inteira com o Senhor. O Senhor tinha me dado 2 pregações. Senhor, eu quero pregar aquilo que tu queres, não o que eu quero. Porque muitas vezes a gente prepara algo que é da nossa vontade, mas o Senhor não é isso. Então, eu estou aqui para obedecer. Tem momentos na nossa vida que é obedecer e não desobedecer aquilo que Deus fala, né, igreja? Então, eu creio que cada um de vocês que veio aqui nesta noite, em nome de Jesus, numa sexta-feira, é porque Deus os trouxe aqui para ouvir a voz de Deus. Porque vocês entraram pela casa de Deus, como eu adentrei, para louvar, exaltar e bendizer o nome desse Deus maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer. A cada manhã eu leio o Salmo 40 e digo: Senhor, esperei confiantemente no Senhor. Prova estou passando, mas eu creio. Todo mundo que me liga, eu estou no barco com Jesus. Porque sem Ele eu não faço nada. Nós acabamos de cantar isso aqui. Sem Jesus eu não faço nada e nem vocês. Sem Ele nada podemos. Então, se Jesus não estiver conosco, não adianta abrir a boca para falar, porque não adianta nada. Jesus subiu aos céus, mas Ele disse que nos enviaria o Espírito Santo de Deus para estar conosco, nos consolando. E o Espírito Santo de Deus tem me consolado a cada manhã. E a cada manhã, quando eu sento na minha cama, quando eu não estou podendo ajoelhar, hoje até eu consegui ajoelhar um pouquinho, mas eu leio o Salmo 40 e começo a agradecer a Deus. Jesus, eu estou no barco contigo. Eu cheguei até a botar no meu celular uma foto de um barco. Botei um barquinho. Porque eu digo: Jesus, eu estou contigo. Eu estou esperando confiantemente no Senhor, porque eu creio. E quando a gente declara que um homem ou uma mulher de Deus é determinada para alcançar a vitória do Senhor, é porque o quê? Nós cremos. Nós cremos na palavra do Senhor, meus irmãos. Nós temos uma palavra que é verdade para nossas vidas. A palavra é real, a palavra é verdadeira. Jesus é vivo. Jesus é vivo. Você pode glorificar a Deus? Jesus é vivo. Jesus é vivo e Ele vive em mim. Ele vive em mim. Ele vive em mim, dentro de mim. Dá glória, igreja. Levanta suas mãos e dá glória. Porque nós carregamos o próprio Deus vivo dentro de nós. Nós carregamos esse Deus maravilhoso. Não tenha medo daquilo que tu estás passando. Olha, hoje Deus me deu até aquela palavra de Josué. Quando Deus fala para Josué, né? Esforça-te, esforça-te. Não temas, ser valente, seja corajoso. E muitas vezes, para que a gente seja determinada, corajosa, nós precisamos nos esforçar
diante de Deus para subir com uma... Zaqueu subiu. Mas o que Deus mandou ele fazer? Jesus mandou, desce. Desce, Zaqueu. Quando Jesus falou para Zaqueu, desce, Jesus estava falando espiritualmente para ele. Desce, submeta à minha vontade. Seja humilde, seja submisso. E Zaqueu ali desceu. Desceu muito rápido, né? Como nós lemos aqui. Ele desceu muito rápido e ficou muito alegre, porque Jesus foi para a casa dele, né? Vou começar a pegar a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a gente fala, né? Mas, Senhor, em nome de Jesus. A Bíblia, que eu gosto muito de escrever, ouviu? Vou ler o que eu escrevi. A Bíblia narra um acontecimento com esse publicano Zaqueu, que era um homem bem pequenino, né? Diz que ele era bem baixinho. Ele não era apenas um homem baixo na sua estatura, não, mas ele era moralmente também muito baixo. Porque ele extorquia as pessoas, ele tirava vantagem das pessoas, amém? E quando Jesus entrou em Jericó, vamos dizer, Jericó era uma cidade como um porto alfandegário aqui do Rio de Janeiro, qualquer cidade de praia, né? E ela recebia mercadorias que entravam na Palestina, vindas do Oriente. Mas esse lugar, esse porto aqui, alfandegário, ele recebia mercadoria, mas neste lugar, ali havia muita corrupção, como a gente vê hoje em dia, né? Todos esses lugares de alfândega, de passagem em aeroporto, tudo isso tem grana rolando, né? Para que as coisas sejam passadas, coisas fora da lei, né? Então, esse porto em Jericó, ele recebia essas mercadorias, só que era tudo à base de corrupção. E Zaqueu estava sempre ali, né? Ele era um publicano que estava sempre ali, e ali ele vendia as mercadorias dele, mas só que ele tirava proveito de todas aquelas pessoas. Ele sempre extorquia dinheiro de todas as pessoas. Ele era um homem moralmente ruim, mau mesmo. Ele tinha coisas ruins no seu coração, no seu espírito, na sua alma. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, porque quando nós podemos olhar para Zaqueu, nós também estamos vendo, quando lemos aqui, que ele era um pecador, coletor de imposto, mas todas aquelas pessoas que estavam à volta dele reconheciam ele como um homem que roubava do povo. Mas Zaqueu, ele tinha virtudes que são expressas nesse texto, amém? Ele era um homem determinado, ele tinha um propósito. Só que o propósito de Deus é que estava para ser confirmado na vida de Zaqueu. E Zaqueu começou a reconhecer que ele estava com uma vida insatisfeita, que ele não tinha alegria. Apesar de toda a riqueza que ele tinha, de todo o ouro que ele tinha, ele começou a reconhecer que ele tinha a riqueza, o dinheiro, uma coisa que dava resposta ao desejo da sua alma. Mas aquilo começou a trazer um vazio na alma e no coração dele. E ele começou a querer ver Jesus. Você quer ver Jesus? Nós já vimos Jesus, né? Mas nós queremos ver Jesus a cada dia, amém? Mas como ele era baixinho, como nós lemos aqui, ele saiu pulando entre as pessoas que estavam na sua frente. A sua altura não o impediu de alcançar o seu propósito. Mas nesse texto nós podemos encontrar 6 verdades espirituais, amém? Que nós temos que trazer para as nossas vidas a cada dia. A primeira verdade que o Espírito Santo de Deus mostrou é o espírito de engano. Como Zaqueu estava ali, nesse emaranhado de coisas, de riqueza, de dinheiro, tirado de pessoas, roubando de pessoas, extorquindo vida, ele começou a reconhecer que ele não estava vivendo bem. Mas ele vivia no meio de uma religião corrupta, amém? Mas ele começou a achar assim, poxa, eu estou com um vazio muito grande na minha vida. E ele tinha escutado falar de Jesus. Então ele falou, eu tenho que ver Jesus. Aí ele compreendeu que ele, para ver Jesus, ele tinha que subir num sicômoro. Sicômoro era uma árvore baixinha, amém? Era grande,
mas ela era baixinha, de modo que as pessoas podiam subir nos seus ramos, porque eles eram amplos. Amém? Foi isso que ele conseguiu fazer. Amém? Glória a Deus. Mas era o propósito de Deus, que ele subisse ali, porque foi ali que Jesus o encontrou. Amém? Glória a Deus por isso. Zaqueu era um homem que vivia dias complicados na sua vida. Era uma época de muita corrupção religiosa, mas ele começou a pensar, será que Jesus é igual a todos esses homens que eu conheço, que passaram na minha vida? Ele falou, não, eu vou determinar que eu preciso ver Jesus. Então, ele achava que faltava algo na vida dele e que Jesus ia suprir todas as suas necessidades. Por isso, ele queria ver Jesus. Então, o dinheiro não pode ser o âmago das nossas vidas. Amém? Amém, igreja? Dinheiro serve? Serve. Serve, mas para fazermos avançar o reino de Deus, contribuindo no reino de Deus. Então, quando nós aprendemos que todo o dinheiro que ganhamos deve ser para investir no reino de Deus, nós seremos as pessoas mais felizes. E Zaqueu descobriu que toda a sua riqueza não era suficiente na sua vida. Por isso, ele pôde abrir mão. E aquele jantar que ele fez para Jesus foi o jantar mais caro que ele promoveu na sua vida. Mas foi o jantar que redundou em muitas bênçãos no reino de Deus. Então, meus irmãos, não coloque na sua vida a prioridade de ganhar dinheiro. Podemos ter dinheiro? Podemos, porque Deus ama a prosperidade do seu servo. Mas ganhar dinheiro, lícito. A prioridade nossa tem que ser obedecer e chegar mais perto de Jesus. Amém? A segunda verdade que nós vemos aqui na vida de Zaqueu, neste episódio, é que sempre haverá dificuldade nas nossas vidas. Quando ele encontrou também, quando aqueles homens falaram, ué, mas Jesus vai dormir na casa deste homem? Quer dizer, as pessoas ali se fizeram uma oposição para ele. E assim é na nossa vida. Quando uma pessoa, numa família, né? Eu não tive esse problema porque minha família toda foi criada no Evangelho. Minha mãe era cristã, meu pai não era, mas eu não tive esse problema. Mas, normalmente, quando numa família uma vida se converte a Jesus, muitos ao seu redor vão começar a questionar. Vão tentar impedir. Por que você está indo para a casa de Deus? Por que você está dando oferta para o pastor é ladrão. Começa a falar um monte de coisas, né? Começa a haver um monte de oposições. Então, aqui, esses amigos dele, que viviam com ele, começaram a questionar porque Jesus ia jantar e pousar na casa de um pecador. Mas Jesus ali não olhou para ele como pecador. Jesus olhou para ele apenas como um homem que estava se arrependendo, amém? Porque para ser salvo ele precisava se arrepender, e olhou para ele como um homem de fé. E viu nele um homem como filho de Abraão, porque Abraão é o pai da nossa fé. Então Jesus ali se agradou da posição de Zaqueu, independente dessas circunstâncias, dessa dificuldade que Zaqueu encontrou no seu caminho, ele buscou a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele descobriu, né, que quando ele subisse ali e Jesus passasse, ele nem pensou que Jesus ia olhar para ele. Mas era propósito de Deus. Jesus olhou para ele e mandou, desce, Zaqueu. Desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus precisava ficar na casa dele? Não. Jesus teria qualquer lugar para dormir, mas Jesus falou, eu preciso ficar na sua casa. Quando ele estava falando aqui, ficar na sua casa, Jesus não falou só casa física, não. Jesus estava vendo a vida espiritual dele, a casa espiritual dele. E ali Zaqueu quis botar em ordem a sua casa. Não só a física, como a espiritual. Né? E a palavra de Deus nos diz que nós devemos botar em ordem a nossa casa. Tanto a nossa casa física, como a nossa vida espiritual, né? A nossa casa espiritual. E ali ele reconheceu isso. Então isso para Zaqueu foi muito importante. E os homens começaram a dizer, como pode
Jesus sentar-se à mesa de um pecador, um publicano. Mas assim são as pessoas hoje em dia. Se um aceita Jesus, muitos vão se levantar, querer impedir a vida daquele que aceitou Jesus, para que ele não se achegue a Jesus. Mas Jesus está sempre dando oportunidade para que nós venhamos estar mais perto dele, amém? E essa atitude de Zaqueu fez algo muito profundo na vida dele. Aquele encontro veio para transformar a vida de Zaqueu. E nosso Deus é esse Deus que sempre tem mudança para nossas vidas, que sempre tem um novo tempo para todos nós, amém? Você crê que Deus tem mudança para a sua vida? Que Deus tem um novo tempo para nós? Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. E Zaqueu ali temou e falou, eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Não importa o que estão falando contra mim. Mas nisso tudo é necessário o quê? Um esforço da nossa parte para que nós venhamos a vencer essas dificuldades a cada dia, amém? E essa é uma terceira verdade que o Espírito Santo de Deus mostrou. Nós temos que fazer esforço. E quantas vezes na palavra de Deus você encontra uma palavra lá para nós como servo? Não temas, ser forte, se esforça-te, esforça-te. Quantas vezes eu encontro esforça-te? E Deus está falando para conosco nesta noite, esforça-te, amém? Se você não consegue ir além daquilo que você está vendo, ache uma escada e suba. Zaqueu achou uma árvore e subiu, amém? Mas você às vezes está dizendo assim, poxa, eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero ouvir a sua voz, ter mais comunhão com Deus, mas Ele não se revela a mim. Sabe o que tem faltado na sua vida, na minha vida? Esforço. Porque se a gente quer mais, se nós queremos mais de Jesus, então abra mão de tudo que você tem, se tranque dentro do seu quarto e diga, Senhor, eu sairei daqui só quando Tu falares comigo. Senhor, eu só sairei daqui quando Tu falares comigo. Posso lhe garantir que Ele não vai decepcionar você. Teve uma noite que eu estava em casa, tem uns 2 meses. E eu, não é que eu questionei a Deus, né? Chegou de madrugada assim, eu falei, Senhor, eu oro por tanta gente. Eu creio em Ti, eu confio em Ti. Eu creio que a Tua palavra é verdade para a minha vida. Mas hoje vai ser eu e o Senhor. Hoje vai ser eu e o Senhor. Eu quero colocar toda essa situação da minha vida diante de Ti. E eu preciso de uma resposta. Aí Deus me trouxe aquela palavra de Atos 9, acho que é 9. Quando eu estava pensando nisso, que o Senhor falou para Paulo, né? Antes, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou te mostrar, Deus falou isso para Paulo, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, isso é difícil. Eu falei, então, não parou aqui, né? Não parou. Mas aquele dia eu falei, Senhor, é eu e o Senhor. Não estou orando com oração de pastor, não estou orando pedindo oração para ninguém, é eu diretamente aos céus. Me dá uma resposta. O Senhor falou, antes importa, vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus falou isso para para Saulo, né, naquela época. Saulo, amém? É Atos 9. Deixa eu confirmar aqui. Não é 9? Atos 9? Leia aí, Rose. É uma frase muito pequena. 16, né? Pelo meu nome, olha só. Foi com Ananias, né? Mas Deus também falou isso para Paulo. Mas foi a resposta que me deu. Então, a gente fala, Senhor, eu só sairei daqui quando falares comigo. Eu posso lhe garantir que Ele não vai decepcionar você. Se você se colocar à disponibilidade do Senhor,
ter aquele tempo com Deus ali, Ele vai falar contigo. O problema é que muitas vezes nós queremos que Jesus fale conosco enquanto nós estamos preocupados com o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós planejamos um churrasco e dizemos, Senhor, fala comigo, eu devo ir ou não ir? Isso não é pergunta que você faz para Deus. Isso não é pergunta, né? O esforço justifica você jejuar, se separar, buscar a Deus em oração, ter uma vida de santidade, em nome de Jesus, amém? Você precisa se separar para ouvir a voz de Jesus. E aqui, Zaqueu se separou para ouvir a voz de Jesus, independente da circunstância. Então, você precisa, e nós precisamos, de esforço para chegar mais perto de Jesus. Caso contrário, qualquer atitude de Satanás nos afastará do Senhor. Zaqueu se esforçou para ter comunhão com Jesus. Ele venceu a dificuldade da sua estatura subindo em uma árvore. Glória a Deus. O Senhor, na sua onisciência, Ele conhece cada coração aqui, amém? Lá em 2 Timóteo 2,19 nos diz que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Ele sabe o motivo que está nos levando a fazer o que nós fazemos. Amém? Deus conhece todas as motivações dos nossos corações. Ele sabe até muito mais do que nós mesmos. Quando Jesus viu Zaqueu em cima daquela árvore, ele não viu um homem de pequena estatura, como eu já falei. Ele viu um filho de Abraão. Ele não viu um ladrão. Jesus viu um coração de alguém que queria intimidade com ele. Por isso ele disse, Zaqueu, eu te conheço. Ele falou, Zaqueu, eu te conheço. Glória a Deus. E Jesus nos conhece, amém? Amém, glória a Deus. Desce, porque para mim você é muito importante e eu quero comer na tua casa. Jesus não estava olhando para as aparências dele. Ele devia andar com aqueles cordões de ouro, né? Cheio de coisas, né? Mas Jesus não olhou nada disso. Jesus viu que ele queria conhecer a Jesus mais e mais. E o Senhor sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nós estamos precisando neste momento, e Ele tem algo para nós, Ele tem algo para nós nesta noite. Você não está invisível para Deus, nós não estamos invisíveis para Deus. Deus nos vê, Deus te vê, aleluia, glória a Deus. A outra verdade é que nós temos que ter urgência naquilo que nós estamos querendo. Nós não podemos deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Amém? Se Deus ordenou algo para nós fazermos, nós precisamos obedecer em nome de Jesus. Amém? Porque existe um momento em nossas vidas em que tudo depende de uma decisão muito simples. Obedecer ou desobedecer. Se você está disposto a obedecer, glória a Deus. Amém? Porque a nossa obediência a Deus, ela nos guiará através do desconhecido e nos atrairá para muito mais perto dele. Uma outra verdade fala de submissão, humildade, quebrantamento. E tudo isso aconteceu na vida de Zaqueu. Amém? Você tem de obedecer ao chamado de Jesus. Quando Jesus disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, Zaqueu não ponderou, ele imediatamente desceu. Diz o texto que Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Em tudo que nós fazemos, tem de haver submissão ao Senhor. Nós precisamos viver debaixo do senhorio de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Zaqueu obedeceu. O Senhor fala e espera a nossa obediência. Quando o Senhor fala aos nossos corações, Ele fala para nos abençoar. A diaconisa Rosemary falou algo assim. O Senhor nos abençoa. Deus, glória a Deus. Deus nos ama e quer o nosso bem. Então, Ele, quando nos chama, é para nos abençoar. Você tem que premeditar não fazer as coisas erradas. Quando esse convite de Jesus foi feito para Zaqueu, eu senti assim que foi um chamado muito pessoal da parte de Deus para ele. Amém? Porque Deus já tinha um propósito para a vida dele, amém? Então foi um chamado muito pessoal, foi um chamado insistente da parte de Jesus para ele, amém? E ele atendeu, porque foi um chamado feito pela graça de Deus para a vida dele. A salvação para nós não vem pela graça?
Então, foi um chamado da graça de Deus para Zaqueu. Foi aquilo algo muito especial. E assim eu creio que foi com cada um de nós. O chamado de Deus para com cada um de nós foi algo muito pessoal. Deus não chamou diaconisa Nilma, vem, eu estou te chamando. Diaconisa Marilúcia, vem, estou te chamando. Não. Ele nos chamou cada um individualmente, amém? E apraz a cada um de nós, né? A aceitar o chamado de Jesus e a obedecer. Glória a Deus por isso. Porque aquele que ouve um chamado, né? Quando há um chamado aqui, quem quer aceitar Jesus nesta noite? Aquele que sentiu no coração um verdadeiro arrependimento, porque é um pecador, ele vem imediatamente. Ele vem imediatamente, porque ele sabe que é Deus falando ao coração dele. Não adianta outra pessoa chegar perto dele e falar, vamos. Não é assim. Não é assim, a salvação não é assim. O coração da pessoa tem que estar quebrantado. Quebrantado diante de Deus. Um coração contrito, arrependido dos seus pecados e reconhecer que precisa de Jesus. Então é maravilhoso quando vem uma pessoa aqui, quando há um chamado para a salvação, e a pessoa vem à frente com alegria no coração. Muitos vêm chorando. Igreja, eu acho assim um momento lindo na igreja, quando há um apelo, quando há um chamado de salvação, e as pessoas vêm livremente. Não precisa ninguém tocar nela para que ela venha, porque é o Espírito Santo de Deus que vai convencê-la. Não é um homem que convence, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando a pessoa vem à frente, aceitou aquele pedido de salvação, a igreja precisa se regozijar diante do Senhor. E nós não vemos mais isso. Nós não vemos mais isso na casa de Deus. Igreja, a gente não vê mais isso. Você não vê o povo se alegrar quando há uma salvação. É muito difícil. Mas eu sempre digo, é um momento lindo da parte de Deus, quando há um apelo, quando há um chamado, aquele chamado pessoal, e a pessoa aceita. Quantas vezes você está falando do Evangelho de Cristo para uma pessoa na rua, aí a pessoa fica escutando, e de repente ela fala, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Não é verdade? Não é uma coisa linda? Você se sente alegre diante do Senhor, porque ali você foi um instrumento nas mãos do Senhor, para trazer aquela vida para o reino de Deus. E por isso nós estamos aqui nesta terra. Nós estamos nesta terra aqui, depois você lê Atos 26. Eu tenho que ler Atos 26. Eu ainda falei com a Regina esse versículo. Vamos lá, em Atos 26. Eu li esse versículo hoje. Olha só, Atos 26, versículo 16. Antes ele está falando, né, Paulo contando a sua conversão, aí ele perguntou assim, quem é você, Senhor? Olha só, ao que o Senhor respondeu. Jesus estava falando para ele, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e fique em pé. Olha só, eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Irmãos, eu achei esse versículo tremendo hoje. Nós somos ministros e testemunho daquilo que nós já vimos o Senhor fazer na nossa vida. E para isso nós somos testemunho daquilo que o Senhor faz. Então Ele manda nos levantar, amém? Nos levantar para isso, porque das coisas que nós já vimos, mas ainda vamos ver mais. Aí Ele vai aparecer para nós, amém? Quando Ele fala aqui, eu sou Jesus, olha, eu sou Jesus. Ô glória, né? Ô glória!
Ô, glória! Como é que será que a gente reagiria se Jesus aparecesse assim na nossa frente? Eu não sei. Não sei. A gente vê essas figuras de anjo, né, na novela até de Jesus que apareceu aí, mas eu acho assim, como Paulo ali viu Jesus, gente. Olha que coisa mais linda. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? Mas ele viu. Sabe o que é viu? Viu? Ô, glória! E Jesus viu Zaqueu. E Jesus olhou e viu Zaqueu. Amém? Jesus olhou um dia para a Nélia e viu a Nélia. Ô, glória a Deus! Um dia Jesus olhou para a Mirela e viu a Mirela. Chamou a Mirela para o seu reino. Amém? Por quê? Deus não olha para os nossos pecados, não olhou para os nossos pecados. Ele olhou para cada um de nós segundo o seu grande amor. Amém? Ele não olhou se nós temos boa aparência, se nós se usamos joia, se temos casa. E a Nilma diz que eu sou viúva rica. Sou rica em Jesus, Nilma. Né? Eu sou rica em Jesus. Amém? Porque tudo que eu tenho é Ele que me dá. Ô, glória! Tudo que eu tenho é dEle. Eu digo, dentro da minha casa, tudo é dEle. Nada é meu. Glória a Deus. E assim Ele olhou um dia para nós, olhou para Maria Antônia, olhou para Maria das Neves, olhou para o Rogério, amém? Olhou para cada um de nós aqui e nos chamou. Foi um chamado pessoal, insistente da parte dEle, porque Deus tem um propósito, tinha e tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ô, glória, você pode dar glória a Deus? Glória, 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 glória a Deus. Eu louvo e exalto e bendito esse nome do Senhor. Oh, glorificado seja o nome santo do Senhor. Então vamos fazer o melhor. Deus chamou para você fazer algo. Não pense muito não. Toma a decisão e faça. Obedeça a voz de Deus. Outra verdade, né? Foi a submissão. Glória a Deus por isso. Então, nós somos aqui representantes de Jesus na terra. E como é que você está representando Jesus? Como é que Jesus está sendo visto na sua vida? Onde você mora, os seus vizinhos reconhecem você a presença de Jesus? Pergunta difícil. Onde você trabalha, as pessoas reconhecem você um servo de Deus? Quando você se submete ao Senhor, Ele levanta até os seus defensores, os seus inimigos, amém? E Jesus aqui defendeu Zaqueu, né? Jesus defendeu Zaqueu. Então, enquanto todos diziam que ele era ladrão, Jesus disse, este homem também é filho de Deus, amém? Este homem também é filho de Deus. Olha que lindo, né? Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Hoje houve salvação nesta casa. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Naquele momento, Jesus estava dizendo para todo aquele povo, Zaqueu agora é da família de Deus. Amém? Então, Jesus foi a testemunha de Zaqueu. Você acha pouco isso? Não. Jesus também é nossa testemunha. Mas nós temos de ser submissos e viver o caráter de Cristo a cada dia. Temos que viver e praticar a palavra. Amém? Porque o diabo não pode nos derrubar, porque o Senhor Jesus nos defende. A sexta verdade é que quem encontra a vida, quem é a vida? Jesus. Porque ele diz na palavra, né, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Quem tem um encontro com Jesus, naturalmente, ele procura restituir a quem defraudou. Aqui foi tão bonito, né? Que Zaqueu disse que ia restituir tudo aquilo que ele roubou, né? Aí ele começa dizendo que ia restituir, ele começa a dar metade dos seus bens para os pobres. Lógico que ele não ficou pobre totalmente, né? Ele era muito rico. E se de alguém ele extorquiu alguma coisa, ele estava devolvendo 4 vezes mais. Olha que beleza. Glória a Deus, né? Se alguém nos roubou, que venha devolver as 4 vezes mais. Amém?
Restituição é chegar a toda pessoa que nós agredimos com palavras ou com atitudes e pedir perdão pelo mal que nós fizemos. Amém? Não importa se foi antes ou depois de termos o encontro com Jesus. Nós sempre temos de reconhecer o nosso erro, reconhecer que nós falhamos. Isto é restituir. Pedir perdão é reconhecer que precisamos devolver às pessoas a sua dignidade, o seu valor pessoal. Ao agir assim, nós estamos levando as pessoas a compreender qual é a nova dimensão em que agora estamos vivendo, que estamos vivendo no reino de Deus. Inclusive, financeiramente, estamos vivendo debaixo da vontade do Senhor. Talvez nós não tenhamos defraudado alguém materialmente, mas será que nós não defraudamos alguém com a nossa língua, com a nossa conduta? Quantas pessoas nós já julgamos? Quantas pessoas nós já condenamos ou acusamos? Nós temos de restituir tudo isso, tudo isso. Nós adoramos julgar os irmãos, mas temos de aceitar a cada um como ele é. Não nos compete modificar a vida de ninguém. Nós não somos palmatórias deste mundo. O único que transforma as pessoas é Jesus. Nós só temos de restituir. Temos que pedir perdão a todas as pessoas que nós já defraudamos ou ferimos algum dia. Amém, igreja? Não guarde rancor, não guarde ressentimento, não crie inimizade, não julgue, não acuse, porque nada disso é do Senhor. Também precisamos restituir a Deus os nossos dízimos e oferta. Se nós não temos sendo cumpridores de cumprir a palavra de Deus, em dar os nossos dízimos e oferta, nós temos que fazer isso e restituir a Deus, porque é direito do reino. O Senhor nos quer por inteiro. Amém, igreja? Então, Zaqueu ouviu que o Salvador estava no caminho. E a experiência que Zaqueu viveu está se repetindo aqui hoje, na sua vida. Zaqueu quis conhecer melhor o Senhor, e você também pode muito bem conhecê-lo. Você pode muito mais, nós podemos, nos aproximar ainda mais dele hoje. Jesus está aqui para nos conhecer bem intimamente. Zaqueu se esforçou apesar dos seus embaraços. Você quer vencer todos os seus embaraços hoje para ter uma maior comunhão com o Senhor Jesus? Zaqueu achou em Jesus muito mais do que esperava. Ele só queria ver Jesus, mas ele encontrou em Jesus o Salvador da sua vida. Você vai se surpreender com Jesus na sua vida. Zaqueu exercitou a restituição. A quem você precisa restituir? Zaqueu se valeu da oportunidade de estar no mesmo lugar em que Jesus estava. Jesus está mandando você descer da sua árvore, do alto em que você se encontra, para fazer algo muito especial na sua vida hoje. Desça, se humilhe, receba a plenitude do Espírito Santo e deixa que Ele faça a obra em sua vida. Porque o Senhor honra a nossa fé. O Senhor honra a nossa fé. O Senhor honra a nossa fé. Amém? E eu creio, em nome de Jesus, eu creio que quando a gente exerce a nossa fé diante do Senhor, aquilo que nós estamos exercendo vai determinar o nosso procedimento a cada dia diante do Senhor. Então, aqui, eu vi nessa história de Zaqueu, 5 palavras. Fé, nós precisamos exercitar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Dependência por completo de viver debaixo do senhorio de Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Determinação, crendo que as promessas de Deus vão ser cumpridas em nossas vidas, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, Ele fará. Amém? Então, fé, dependência, determinação. Amém? Submissão por completo mesmo a Deus. E oração. Amém? Nós precisamos ter uma vida de oração diante do Senhor. Porque sem Jesus a gente não faz nada.
E sem a direção do Espírito Santo de Deus também não podemos nos conduzir nesta terra. Em todo tempo nós precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Tudo que nós vamos fazer, igreja, tudo. Senhor, me dirija através do teu Santo Espírito se eu devo fazer isso, se eu devo comprar isso. Hoje em dia eu sou muito mais controlada. Porque se eu entro no mercado e começo a ver coisas, eu digo, eu tenho necessidade disso? Não tenho, então não compro. Eu passo numa loja de sapato, eu olho para o sapato, gostei, mas eu não tenho necessidade, não vou comprar. Olha, mesma coisa para uma loja de roupa. Eu tenho necessidade? Não vou comprar. Então, hoje em dia, eu tudo controlo debaixo da vontade do Senhor. Coloco, né, no controle da vontade do Senhor, sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E a nossa vida tem que ser assim, irmãos. Para que nós sejamos homens e mulheres de Deus, determinadas, para alcançar a vitória que Deus tem para nós, alcançar os milagres que Deus tem para nós, nós precisamos ser mulheres firmes e determinadas. Zaqueu foi um homem determinado. Então nós precisamos sim subir a escada sim, a escada das promessas do Senhor, para poder desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para com cada um de nós. Amém? Porque Deus tem bênçãos para com todo o seu povo. E muitas vezes nós somos os impedimentos para alcançar essas bênçãos que Deus tem para nós. E na palavra de Deus, eu estava estudando até também sobre isso, a Bíblia narra diversas mulheres que foram determinadas em seus propósitos diante de Deus. A primeira mulher que Deus me mostrou foi Maria, a mãe de Jesus. Maria se esvaziou completamente de si para servir ao propósito de Deus, daquilo que Deus tinha para com ela. Maria era jovem, Maria tinha sonhos, Maria tinha propósitos, mas ela se colocou à disposição do propósito de Deus. Quando o Senhor falou com ela, Maria foi agraciada pelo Senhor, não é? Maria foi agraciada pelo Senhor, e ela deixou ser usada pelo Senhor. Ali o Espírito Santo de Deus gerou dentro do ventre dela o nosso Salvador, igreja. O Salvador da humanidade. Aquele que veio para tirar todos os pecados da humanidade. E que hoje é o nosso Senhor. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Você tem consciência disso, igreja? Mas Ele só vai ser nosso Senhor se nós tivermos uma vida de submissão a Deus, vivendo debaixo da vontade de Deus. Porque se nós não obedecermos a Deus, não fizermos a vontade do Senhor, os propósitos de Deus não vão se cumprir. Jesus tem que estar conosco. Jesus precisa estar conosco em todo tempo. E Maria ali se submeteu à vontade do Senhor. Outra mulher que Deus me mostrou, Isabel. Isabel queria porque queria ser mãe. E ela ali começou a ser humilhada, mas ela colocou a vida dela diante de Deus também. E ali ela foi mãe de quem? João Batista. João Batista. Aquele que preparou o caminho do Senhor no deserto. Oh, glória! Oh, glória, igreja! Mulheres determinadas. Mulheres fortes. Mulheres firmes. Que alcançaram a vitória. Oh, glórias! Outra mulher de Deus, Joquebede. Oh! Joquebede, quando soube que o faraó, o rei do Egito, queria matar todas as crianças, os meninos, né, os recém-nascidos, meninos, Moisés tinha 3 meses. Joquebede, determinada, arquitetou um plano para salvar seu filho. E que plano, né? Colocar o menino num cestinho e botar no rio Nilo. Olha, essa mulher teve muita fé. Essa mulher teve muita fé porque aquele cestinho poderia ter ido embora, um jacaré podia ter comido Moisés, ué. Entrar no rio Nilo. O rio Nilo é o maior rio do Egito, não é? Eu já estive lá, já vi aquela terra lá, muito suja, muito suja. E é horrível, o Egito é horrível. Mas ali ela foi determinada e ali Deus honrou a fé daquela mulher, né?
que levantou a própria filha do faraó, a princesa, né? Para chamar Joquebede para tomar conta do seu próprio filho, gente. Só Deus faz isso. E Deus faz isso nas nossas vidas. Deus muda as estações, muda planos, muda tudo que precisa para abençoar a vida de um servo seu, de uma mulher de Deus determinada, de um homem determinado. Deus sabe quando a gente precisa de algo mais que só pode vir da parte dele. Amém? Tem outras mulheres na Bíblia, né? Tem outras mulheres, Ana, amém? Ah, Ana também, né? Como Ana chorava, e acabou dando à luz a Samuel, o sacerdote, né? Oh, são histórias lindas, né? E se a gente for buscar, a gente vai encontrar mulheres determinadas, Abigail, Esther, Débora. É só começar a buscar as mulheres da Bíblia que você vai achar essas mulheres determinadas. Mas eu falei, mas eu vou falar sobre Zaqueu. Aí no final eu falo um pouquinho sobre essas mulheres, né? Eu escrevi muito delas, mas não vou falar mais nada, porque é muita coisa. Amém? Então eu glorifico a Deus, porque nós precisamos resistir a toda a tentação, a ter esforço em nossas vidas, a sermos submissa, amém? Exercitar a nossa fé, a ter uma vida de compromisso com Deus, mas sermos determinadas para alcançar aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé agora.